tudo bem? Meu nome é Patrícia Dantas, professora de Ciências e Biologia. Estou aqui hoje no EducaPE para falar um pouquinho de assuntos relevantes dessa disciplina tão importante. Hoje, Dantas vai falar um pouquinho sobre os fósseis e qual é a sua origem para o 6º ano. Vamos lá? Dantas, por que eu tenho que estudar os fósseis? 5 bons motivos. Primeiro, é através dos fósseis que podemos conhecer a linda história do nosso planeta Terra. A linda história de 4,5 bilhões de anos. Segundo bom motivo, o estudo dos fósseis proporciona conhecer também a idade das rochas e o tipo de rochas. Vejam só, para quem gosta de geografia, para quem gosta de geologia, para quem quer se tornar um engenheiro, é bastante relevante conhecer os fósseis. Terceiro bom motivo, conhecer a fauna e a flora do passado, ou seja, conhecer os animais. Quem são os animais, Dantas? A fauna. E a flora, que são os vegetais, ok? Quarto bom motivo para a gente aprender melhor os fósseis seria interpretar a evolução dos seres vivos. Todos nós passamos por evolução ao longo das eras. E os fósseis são provas científicas, são evidências que todo ser vivo evoluiu, ok? Quinto e último bom motivo. Os fósseis permitem reconstituir o passado. O que seria isso? Quando a gente vai para o museu, por exemplo, tem lá temas ou temáticas, salas temáticas. Como é que os cientistas reproduziram aquela sala, aquele ambiente? Através do estudo dos fósseis, ok? Conforme a imagem, vamos à definição, que é muito importante. Todo livro didático está lá. O que são fósseis? E Dantas vai passar para vocês o conceito neste momento. Fósseis são restos ou vestígios de seres vivos. Seres vivos que podem ser animais, plantas ou qualquer outro reino, ok? Que já passaram pelo nosso planeta. Mas, às vezes, não tem lá restos. Tem o quê? Tem moldes, tem rastros ou pegadas. Então, a definição de fósseis são restos ou vestígios preservados de animais, plantas ou outros seres, com moldes, partes, rastros ou pegadas. Isso é a definição. Mas a gente não vai decorar, a gente vai aprender. Aprender que pode ser o ser vivo todo, pode ser uma parte dele, ou pode estar lá só o molde, ou nem pode estar lá o molde, pode também estar apenas rastros ou pegadas. E daqui a pouquinho a gente vai estudar melhor sobre isso. E aí, conforme a imagem também, a gente vai para a origem. O que é? Quem deu? De onde surgiu a palavra fóssil? Certo? A palavra fóssil vem do termo latim fossilis, que significa ser desenterrado. Então, o nome já diz qual é o objetivo. Fóssil precisa ser desenterrado, ok? E então a gente sabe que o homem sempre foi curioso e sempre tentou observar fenômenos químicos e físicos e fazer sua própria interpretação. Então, quando a gente vai ver relatos históricos, bibliografias, a gente percebe que no século XIX, até a igreja cristã tentou achar um conceito, uma definição para o que seria fósseis. Por incrível que pareça, meninos, a igreja cristã tentou explicar que fósseis seria uma mensagem do Senhor das Trevas. Vejam só.
Isto é um fake news, tá certo, garotada? Fósseis não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com mensagens subliminares. Fósseis é ciência e passou a ser ciência há 300 anos atrás, ok? E quem estuda os fósseis? Os fósseis, quem estuda são os paleontólogos. E a ciência que se dedica a esse estudo é chamada de paleontologia, ok? Que é relevante. Dantas, a senhora já explicou o conceito, a senhora já explicou sobre a origem da palavra fóssil, já falou um pouquinho sobre o profissional que estuda os fósseis, paleontólogo, e a ciência que estuda os fósseis, a paleontologia. Mas me explique aí, como ocorre a formação de um fóssil? Eita, formação, ação. Quando a gente vai ler, a gente descobre que a ação para formar um fóssil é chamado de fossilização. Fossilização é a ação que vai formar o fóssil. Que ações são essas? Eu posso, Dantas, formar um fóssil no quintal da minha casa? De jeito nenhum. É necessário um conjunto de fenômenos químicos e físicos. Dantas, dá um exemplo de fenômeno físico. Uma longa tempestade, um congelamento das águas. E um exemplo de fenômeno químico seria uma grande queimada, ok? E essas mudanças abruptas, facilita a formação de um fóssil. Como é o nome da formação de um fóssil? Fossilização, ok? E aí? Porém, a gente tem duas observações. Além de precisar de fenômenos físicos e químicos, é necessário, para formar um fóssil, que o ser vivo não fique muito tempo em contato com o ar. Por quê? Porque se este ser vivo ficar em contato com o ar, bactérias e fungos vão começar a agir. E aí, o ser vivo não é preservado para se transformar num fóssil e ele começa a entrar em decomposição, ok? Segunda observação, tem que fazer ou tem que ocorrer um soterramento muito rápido, ou seja, ele tem que ser recoberto, enterrado por sedimentos muito acelerados. Não podemos esperar, senão fósseis não são formados. Revisando, para que ocorra a fossilização, é necessário fenômenos químicos e físicos. E aí, só fenômenos físicos e químicos? Não. Tem mais dois ingredientes para formar os fósseis. Quais seriam, Dantas? Primeiro, o ser vivo não pode passar muito tempo exposto ao ar, devido à ação de bactérias e fungos, senão ele entra em decomposição. E segundo, o ser vivo precisa ser enterrado rapidamente através dos sedimentos, ok? Seres vivos que já possuem proteção, ou seja, que já possuem partes duras, vão se transformar mais rápido em fósseis. Tem maior probabilidade para formar um fóssil. Conforme a imagem, vocês estão observando uma tartaruguinha. E essa tartaruguinha, ela tem a parte conservada. Qual é a parte conservada? A parte mole ou a parte dura? A parte dura. E aí, essa tartaruguinha, como tem um esqueleto, como tem a casca, ela vai ser bem mais facilmente transformada em fósseis daqui a milhares e milhares de anos posteriores. Ok? Vamos dar continuidade e vamos agora classificar os tipos de fossilização. Eita, Dantas, vai estressar agora? De jeito nenhum. Quando a gente aprende sem decorar, tudo fica mais fácil, ok? Vamos lá. Existem 4 tipos de fossilizações.
Primeiro tipo é chamado de mumificação. Lembra Egito? Lembra, mas não tem nada a ver com as múmias do Egito. Por que, Dantas? Porque a múmia do Egito, ela foi feita através de procedimentos artificiais e não naturais. Lembrando que fósseis é um achado, um registro natural por fenômenos físicos e químicos. Então, a mumificação ou conservação total é o primeiro tipo de fossilização. Segundo exemplo é a mineralização. Terceiro tipo chama-se moldagem. E o quarto tipo de fossilização a gente chama de marcas. Como assim? Não entendi nada. Vai entender agora. Quando tiver lá no livro falando de mumificação ou conservação total, olha o nome, conservação total. Significa que o ser vivo foi conservado por completo. Múmia por completo. Está lá conservado. Achei parte dura e parte mole. Ou melhor, partes duras e partes moles desses seres vivos. Os paleontólogos amam esse tipo de fossilização. Por quê? Porque é um achado onde todo ser vivo foi preservado, tá certo? Exemplo, quando a gente tá lá e descobre que embaixo de uma grande geleira tá o mamute totalmente conservado. Suas partes duras, quais seriam? Os dentes, os chifres, seu esqueleto e as partes moles, também conservado. Conservou por quê, Dantas? Porque está num ambiente totalmente preservado de bactérias e fungos. Que ambiente é esse? O gelo. Temperaturas baixíssimas, vocês sabem que ajuda a deixar de fora bactérias e fungos. Ok? A gente vai para o segundo tipo, onde os paleontólogos gostam, mas não gostam tanto quanto o primeiro. Quando a gente fala do primeiro, conservação total, parte mole e parte dura. O segundo tipo de fossilização é mineralização. Como assim? Na mineralização, os paleontólogos vão escavar, vão desenterrar algo a ser desenterrado, lembra? Vão desenterrar e vão encontrar essas partes todas de jeito nenhum. Só vai encontrar na mineralização as partes duras, ok? Só o esqueleto. Conforme a imagem da tartaruguinha, vou voltar um pouquinho para mostrar. Tá aí. Caiu na prova este exemplo, tartaruguinha. Aí vão perguntar lá, essa tartaruga, ela é um fóssil. É um exemplo de fóssil. Essa imagem é um exemplo de fóssil. Esse fóssil é do tipo conservação total ou é do tipo mineralização? Quando a gente olha conservação total, olha só, tem parte dura? Tem. Tem parte mole? Não tem. Então não é total, não é mumificação. Então Dantas é de que tipo? Mineralização. Por quê? Porque só encontramos as partes duras, ok? Mineralização. Substituição da parte mole por substâncias minerais. Eu só vou encontrar partes duras. Terceiro tipo de fossilização seria moldagem. O que é moldagem, Dantas? Quando eu não tenho parte dura e quando eu não tenho parte mole, e eu vou ter o quê? Eu vou ter só a forma do corpo desse ser vivo impresso numa rocha. Paleontólogo gosta? Gosta. É melhor do que não achar nada, ok? E aí eu tenho moldes completos. Quando eu tenho a forma, o molde, o manequim, qual é o tipo de fossilização? Olha o nome, moldagem. Mas possa ser que o paleontólogo não encontre nem mole, nem duro, as partes. Pode ser que ele não encontre nem as partes duras. Pode ser que ele não encontre nem a forma impressa na rocha. E ele vai encontrar o que assim, Dantas?
ele pode encontrar um vestígio de uma ação, de uma atividade. E quando ele só encontra a atividade, a ação, eu não posso chamar de mumificação ou conservação total, eu não posso chamar de mineralização, eu não posso chamar de moldagem, eu vou chamar agora de marcas. O que são marcas? São ações de atividades. Exemplo, eu posso encontrar a marca de um ovo. E é uma ação de qual atividade? Atividade de reprodução. Eu posso encontrar a ação de um excremento. O que é excremento, Dantas? Fezes. Atividade de quê? Digestão. Eu posso encontrar uma marca? Não um molde, tá? O molde é mais preciso. Só uma marca leve de pegadas. É uma ação de qual atividade? Possa ser uma fuga, ok? Então, 4 tipos de fossilizações. Primeira, a ideal e a mais rara, que seria mumificação ou conservação total. A segunda seria mineralização. A terceira seria moldagem. E a quarta, marcas, ok? E aí, para a gente chegar à conclusão do nosso assunto, a gente tem, conforme a imagem, outra classificação, que seriam os tipos de fósseis. Então, eu vou ter alguns tipos de fósseis. Também a gente não pode decorar, a gente tem que aprender pelo nome. Quando tiver lá na questão, quando tiver lá no texto, fósseis de transição. O que é transitar? É ir para um local, voltar. Ou seja, ir e voltar, ficar no meio. Fósseis de transição são fósseis que possuem características de 2 grupos de organismo. Vejam a imagem. Eu tenho aí mostrando para vocês uma imagem de Archaeopteryx. O que seria isso, Dantas? Eu odeio falar esses nomes de dinossauros. Quem sabe tudo é meu sobrinho de 8 anos. Eu não sei de nada. Então, o Archaeopteryx, ele é um fóssil de transição. E olha a imagem, vê só. A gente tem aqui, tá certo a imagem tá aí. Isso aí, nessa imagem, nessa rocha, é uma mumificação? Não, não tem parte mole, não tem parte dura. Essa imagem aqui é uma mineralização? Não, porque não tem a parte dura. É uma moldagem? Sim, é uma moldagem. Olha só, a moldagem de um fóssil de transição. Olha o molde direitinho. E aí os paleontólogos descobriram, além da moldagem, que este animal, o Archaeopteryx, ele nada mais é que um híbrido. Ele é uma mistura de uma ave com um réptil. Legal, Dantas! Isso explica dizer, olha a comprovação, que os fósseis ajudam a ciência a provar que os seres vivos evoluíram. Eu tenho um ser vivo que é metade ave, metade réptil. O que é que ele possui das aves, Dantas? Penas e asas. E o que é que ele possui do réptil? Dentes e caudas. Então, esse ser vivo que foi encontrado por paleontólogos que viveram há milhares e milhares de anos atrás são chamados de fósseis de transição. E eles encontraram através de que tipo de fossilização? Por moldagem. E agora vamos conhecer a classificação de fósseis vivos. O que seria um fóssil vivo? Fóssil vivo significa que são fósseis que existem na atualidade, gente. E estão presentes desde muito tempo, tá certo? E eles quase não apresentaram alterações morfológicas. Veja só. Além disso, eles apresentaram uma adaptação aos diversos ambientes da nossa Terra. É aquele fóssil que está vivo até agora, 2020. Aquele fóssil que a gente precisa respeitar. São fósseis atuais, presentes, ok? Não só está lá conservado, não. Ele está vivo.
E o primeiro exemplo, conforme a imagem, a gente vê algo bastante conhecido, plantinha bastante conhecida por vovó, que é chamada de ginkgo biloba. E o que é ginkgo biloba? É um fóssil vivo. A gente sabe que essa plantinha surgiu em eras passadas e até hoje, século 21, ainda está presente. E por incrível que pareça, depois da bomba atômica lançada na Segunda Guerra Mundial, vocês acreditam que o ginkgo biloba foi a primeira vegetação a brotar? Incrível! Olha a força desse fóssil. Além disso, ela é usada também por vovó, por mamãe, para aliviar o quê? Além de aliviar o clima na Terra, além de fazer fotossíntese, além de dar oxigênio para todos nós, além de ser um fóssil vivo, o ginkgo biloba alivia as dores nas articulações. Segundo a medicina alternativa, tá? O ginkgo biloba também alivia zumbidos no ouvido. E o ginkgo biloba pode ajudar a memória. Eu estou até tomando um pouquinho de ginkgo biloba para ajudar vocês na construção dessa aula, ok? Fóssil vivo, temos que respeitar. Próximo fóssil vivo é o Nautilus. Lembra alguma coisa, hein? Quem gosta de futebol. O Nautilus viveu em eras passadas como o ginkgo biloba, mas até hoje está presente. São 500 milhões de existência. Vamos aguentar o Nautilus. Nautilus, viu, galerinha? Também um exemplo de fóssil vivo. Ainda vive onde, Dantas? No Oceano Índico e Pacífico. Dê uma olhadinha na imagem. São moluscos. Primos de quem? Primos da lula. Um ser vivo mais atual seria a lula. E o Nautilus? O primo antigo, ok? Um fóssil vivo, vamos respeitar. Apresenta pouquíssima diferença dos fósseis, ou melhor, dos que já existiram há 500 milhões de anos atrás. Outro exemplo de fóssil vivo, este aí eu ficaria com medo de encontrar. O selacanto também é um fóssil vivo. A gente sabe que o selacanto, ele tem cerca de 900 milhões de anos. E ele é encontrado aonde? Ele é encontrado na costa da Indonésia. Percebam aí na imagem a foto dele, o registro dele. Ele foi descoberto por volta de 1938, tá? Ele é tão forte, tão forte, tão forte que possui escamas mais grossas do que os peixes atuais e possui mais nadadeiras. Veja que interessante. Então, a gente já falou de fósseis de transição, aquele que tem 2 grupos de organismo, é um réptil e é uma ave. A gente já falou sobre fósseis vivos, que tem que respeitar, que já viveram em eras passadas e ainda está presente nas eras atuais. Quais os exemplos, Dantas? A gente viu o Nautilus, a gente viu o ginkgo biloba e a gente viu o selacanto. E agora bora para fósseis de ambiente. Esses fósseis, eles são encontrados quando a gente vai fazer alguma escavação, ok? E esses fósseis, eles não dão em todos os ambientes. Ao contrário, eles são fósseis que gostam de ambientes restritos. Eles não se espalharam muito pela Terra, ok? Um exemplo desses fósseis de ambiente é o Brachiopodes. É claro, você não vai encontrar Brachiopodes no quintal da sua casa, você não vai, ok? Por quê? Porque ele gosta de ambientes restritos. Fóssil de ambiente é porque é um fóssil que não está em todo lugar, só em alguns ambientes específicos, beleza? E para fechar, a gente viu fósseis de transição, fósseis vivos e fósseis de ambiente. Vamos para o último, fósseis de idade. O fóssil de idade, vejam a imagem, esse aí está em todo lugar que se vá fazer qualquer escavação. E aí tem uma ampla distribuição geográfica e são úteis, extremamente úteis,
para a datação de rochas, ok? Exemplo, o amobite e o trilobite, ok? A gente viu no início da aula que os fósseis seriam bastante úteis para reconstituir o passado, através de registro, através de moldes, através de mineralização, através de mumificação. E a partir do momento que eu registro, eu provo, então, quando a gente vai fazer alguma descoberta, quando a gente vai fazer alguma escavação, quando a gente vai desenterrar e encontra alguns tipos de fósseis, a gente observa que ele pertence a determinadas eras geológicas. Quando a gente encontra um estromatólito, os paleontólogos já sabem que ele pertenceu a um período, uma era chamada pré-cambriana. Quando a gente encontra o fóssil de ambiente, que eu já falei para vocês, chamado de Brachiopodes, ele não é mais da era pré-cambriana, ele apareceu na era paleozoica, mais para frente. Quando a gente encontra fósseis, registros de ossos, só ossos não, pode ser marcas, pode ser moldes, e aí a gente encontra, quando a gente encontra registros de marcas, de moldes, de mineralização, ou quem sabe, de uma mumificação de um dinossauro, de esqueleto de dinossauro, eles não pertencem à era pré-cambriana, nem à era paleozoica. Vai ser de que era, Dantas? Vai ser a era mesozoica, ok? E quando a gente descobre, desenterra ossos, por exemplo, de mamíferos, a gente não vai classificar os mamíferos na era mesozoica. A gente classifica na era mais um pouquinho para frente, que seria a era cenozoica, ok? E, por último, a gente tem aí um fluxograma, conforme a imagem. É um resuminho para ver se vocês entenderam melhor a aula de hoje. Eu falei sobre fósseis, ok? Fósseis, registros do passado, importantíssimos. Para quê? Para identificar a história na Terra, para identificar a evolução dos seres vivos e para, principalmente, saber um pouquinho do solo e da idade das nossas rochas, ok? Para formar um fóssil, é fácil, Dantas? Não! Para formar um fóssil é necessário ocorrer fenômeno físico, fenômeno químico, ser rapidamente coberto por sedimentos e, como ele vai ser rapidamente coberto, não vai haver exposição ao ar, ok? E aí a gente viu como formam os fósseis, a fossilização, através de 4 partes, ok? E aí a gente viu como se dá a fossilização, como se formam os fósseis, através da mumificação, partes moles e duras, maravilhosa, mineralização, só partes duras, moldagem, que era a forma na rocha, e apenas marcas, que são ações, ok? Depois da fossilização, eu também classifiquei os fósseis em 4 tipos: fósseis de transição, fósseis vivos, fósseis de ambiente e fósseis de idade. Gente, por hoje é só. Antes, eu gostaria de fazer um agradecimento ao professor Edinaldo, ao coordenador de ciências da Recife Norte, à minha gerente da Regional Recife Norte, Neuza Pontes, e a toda a equipe do Santa Paula Fracinete. Um cheiro para todos. Beijo, fique com Deus.